Clara sempre teve sonhos estranhos, nos quais um homem desconhecido aparecia com olhos carregados de dor. Ela acordava com o coração acelerado, sentindo como se tivesse perdido algo que jamais viveu. Naquela manhã, o vento frio trouxe consigo a lembrança mais intensa desse sonho. Ainda trêmula, ela decidiu visitar a livraria da cidade para espairecer. O destino, no entanto, tinha planos diferentes para ela. Enquanto folheava um livro antigo sobre histórias familiares, Clara sentiu uma presença forte atrás de si. Quando se virou, encontrou-se frente a frente com o mesmo homem de seus sonhos. O impacto foi tão grande que seu corpo pareceu paralisar. Os olhos dele carregavam exatamente a mesma dor que a perseguia nas noites insones. Foi como se o tempo tivesse parado apenas para testemunhar aquele instante. O homem, chamado Rafael, também ficou surpreso ao reconhecer uma familiaridade estranha. Seus olhos se prenderam nos de Clara como se buscassem uma resposta em silêncio. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras simplesmente não saíram. Clara, assustada com a intensidade daquele olhar, fechou o livro rapidamente. Sentia que algo dentro dela estava prestes a explodir. Sem conseguir sustentar aquele encontro, Clara se afastou apressada. O coração martelava no peito, como se quisesse escapar dali. A cada passo, a sensação de estar fugindo de algo maior crescia dentro dela. Não pode ser real, repetia mentalmente, tentando se convencer de que era apenas coincidência. Mas o nó em sua garganta dizia o contrário. Do outro lado da livraria, Rafael observava a jovem desaparecer entre as prateleiras. Seu peito doía de forma inexplicável, como se algo antigo tivesse sido despertado. Nunca tinha visto aquela mulher antes, mas havia nela um peso familiar. Ele tentou correr atrás dela, mas hesitou, temendo assustá-la ainda mais. A sensação de perda era esmagadora, mesmo sem nunca tê-la possuído. Clara saiu apressada para a rua, respirando fundo para controlar a vertigem. As pessoas passavam apáticas ao seu redor, mas ela sentia como se o mundo tivesse mudado em segundos. O vento parecia trazer sussurros de histórias antigas, como vozes ancestrais chamando seu nome. Era impossível ignorar que algo muito maior estava acontecendo. De volta à sua casa, Clara se jogou na cama e fechou os olhos. As imagens dos sonhos retornaram com força. Ela e Rafael em outra época, separados à força. O rosto dele, marcado pela dor, ecoava como um chamado. As lágrimas escorreram sem que ela entendesse o motivo. "Por que sinto como se já tivesse perdido você?", murmurou no vazio. Rafael, por sua vez, não conseguiu mais ficar na livraria. Saiu andando sem destino pelas ruas, tentando racionalizar o encontro. Contudo, quanto mais pensava, mais a sensação de déjà-vu o consumia. Seus pesadelos, que sempre o perseguiam, pareciam ganhar um rosto concreto. E esse rosto era o de Clara, a mulher que acabara de conhecer. Enquanto o dia se encerrava, ambos carregavam a mesma dor no peito. Um peso inexplicável que parecia atravessar o tempo e o espaço. Clara lutava contra o desejo de reencontrá-lo, mesmo que tivesse medo. Rafael, por sua vez, sentia que não poderia descansar sem entender o elo que os unia. Dois corações, separados por vidas, começavam a se aproximar novamente. No silêncio da noite, Clara olhou para o teto do quarto e fez uma promessa a si mesma. Não deixaria que esse mistério a consumisse. Mas no fundo, sabia que não tinha escolha. Algo maior havia se reativado, e ignorar seria impossível. O reencontro apenas havia começado, e as cicatrizes da alma estavam prestes a ser reveladas. Na manhã seguinte, Clara acordou exausta, como se tivesse corrido quilômetros durante o sono. O rosto de Rafael ainda estava vívido em sua mente, queimando como uma lembrança que não lhe pertencia. Ela tentou se convencer de que era apenas coincidência, mas a sensação não a deixava em paz. Decidiu sair para caminhar pelas ruas da cidade, buscando clareza. O vento frio parecia carregar memórias que não eram suas. Enquanto isso, Rafael também não conseguiu dormir. Passou a noite em claro, revisitando fragmentos de pesadelos que sempre o atormentaram. Nos sonhos, havia uma despedida forçada, gritos abafados e a sensação de promessas quebradas. Agora, tudo fazia ainda menos sentido. Por que aquela jovem desconhecida parecia ser a chave de tudo? Ele precisava reencontrá-la. O destino não tardou em agir. Ao virar uma esquina, Clara e Rafael se cruzaram novamente. O olhar foi inevitável, e a mesma dor compartilhada voltou a apertar o peito de ambos. Clara tentou desviar, mas Rafael a chamou pelo nome, como se já o soubesse. O espanto dela foi imediato. Nunca tinha dito seu nome. Como ele poderia saber? Rafael, confuso, jurou que apenas sentiu,
que aquele era o nome dela. Clara ficou ainda mais assustada, acreditando que aquilo passava dos limites da razão. Tentou encerrar a conversa e seguir adiante, mas ele insistiu em caminhar ao lado dela. Havia um magnetismo impossível de negar, como se forças invisíveis os empurrassem para perto. Eles se sentaram em um banco da praça, em silêncio por alguns minutos. O ar parecia denso, e o tempo desacelerava. Rafael foi o primeiro a falar, confessando que também tinha sonhos estranhos nos quais ela aparecia. Clara ficou em choque, pois era exatamente o que acontecia consigo. O medo deu lugar a uma mistura de curiosidade e fascínio. Isso não pode ser apenas coincidência, disse Rafael, olhando fundo em seus olhos. Clara desviou o olhar, mas o coração acelerado entregava que pensava o mesmo. Ela tentou argumentar que talvez fosse apenas imaginação. Porém, no fundo, sabia que algo maior os conectava. Era impossível ignorar o elo. O silêncio foi quebrado por um nó na garganta de Clara. Sem perceber, uma lágrima escapou de seus olhos, enquanto dizia que sentia uma dor que não era sua. Rafael concordou, dizendo que carregava a mesma sensação desde criança. Ambos perceberam que partilhavam um fardo invisível, algo que vinha de muito antes de suas vidas atuais. O peso dessa revelação deixou Clara atordoada. Ela se levantou abruptamente, dizendo que precisava ir embora. Rafael tentou impedi-la, mas ela apenas pediu espaço. A intensidade daquela conexão a assustava profundamente. Era como mergulhar em um abismo desconhecido e sem volta. Enquanto Clara caminhava para longe, Rafael a observava com o coração pesado. Não conseguia explicar, mas sabia que não podia deixá-la escapar. Algo lhe dizia que esse reencontro era apenas o início de uma jornada. E apesar do medo, estava disposto a descobrir a verdade, mesmo que isso custasse tudo o que conhecia. Naquela noite, Clara escreveu em seu diário: "Ele carrega a mesma cicatriz invisível que eu. Mas será que estamos destinados a curá-la juntos ou a sangrar novamente?" Do outro lado da cidade, Rafael também não encontrava paz. Ambos estavam ligados por algo maior, e quanto mais resistiam, mais o destino os aproximava. Clara decidiu buscar respostas em uma de suas paixões: as constelações familiares. Desde cedo, ela acreditava que os padrões invisíveis das famílias influenciavam destinos inteiros. Procurou uma terapeuta de confiança para uma nova sessão, acreditando que isso poderia explicar a dor que compartilhava com Rafael. A sala estava iluminada apenas por velas, e o ambiente carregava uma energia densa. Durante a sessão, Clara se concentrou em sua linhagem materna. No entanto, enquanto as representações eram feitas, a imagem de Rafael surgiu com clareza perturbadora. Era como se sua alma tivesse atravessado o tempo para estar ali. Clara chorou incontrolavelmente, sentindo que algo nela se partia. A terapeuta apenas a observava, surpresa com a intensidade da visão. Quando a sessão terminou, Clara saiu atônita, tentando entender o que tinha acontecido. Como um homem que mal conhecia poderia aparecer de forma tão vívida em suas constelações? Ela caminhava pela noite fria, sentindo que o peso em seu peito aumentava. As palavras da terapeuta ecoavam. Às vezes a alma mostra o que a mente se recusa a aceitar. No dia seguinte, Clara conversou com sua mãe, Helena. Tentou contar sobre Rafael e os sonhos que os conectavam, mas Helena se fechou imediatamente. A expressão de medo em seu rosto deixou Clara desconfortável. A mãe simplesmente pediu que ela esquecesse esse homem e não se envolvesse. "Algumas histórias não devem ser recontadas", disse com voz trêmula. Clara ficou intrigada. Por que sua mãe reagiria assim? Sentia que havia um segredo enterrado em sua família. As lembranças da sessão de constelação a perseguiam como fragmentos de um quebra-cabeça incompleto. Tudo apontava para algo muito maior do que imaginava. A ligação com Rafael parecia ser apenas a ponta de um fio longo e cheio de mistérios. Enquanto isso, Rafael também vivia seus próprios tormentos. Os pesadelos que o perseguiam tornaram-se mais intensos desde o encontro com Clara. Ele via imagens antigas, uma despedida forçada em meio a gritos e chamas. Sempre acordava com o peito apertado, como se tivesse vivido aquilo de verdade. A cada sonho, o nome de Clara surgia em seus lábios. Rafael começou a escrever em um caderno as memórias fragmentadas de seus sonhos. Anotava símbolos, nomes e sensações, acreditando que poderiam revelar algum padrão. Apesar de sua mente racional rejeitar a ideia, algo nele dizia que tudo estava interligado. Clara era a chave, e ele precisava encontrá-la novamente para entender. Em meio a essa confusão, Clara e Rafael se cruzaram por acaso na rua. Ela tentou evitar contato, mas os olhos dele imploravam por uma chance.
Com relutância, Clara aceitou caminhar com ele até a praça central. A conversa foi repleta de silêncios, mas o peso da conexão estava presente a cada passo. Você também sente como se já tivéssemos vivido isso? Perguntou Rafael. Clara respirou fundo antes de responder que sim. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer palavra. Ali, ambos entenderam que estavam diante de algo que desafiava o tempo e a lógica. Quando se despediram, Clara sentiu que não poderia mais fugir. A cada reencontro, as peças do quebra-cabeça se moviam sozinhas. E mesmo que tivesse medo, sabia que não havia retorno. O passado estava gritando para ser revelado, e o destino não permitiria que se escondesse por muito tempo. Alguns dias depois, Clara decidiu buscar refúgio em um café tranquilo da cidade. Precisava de silêncio para organizar seus pensamentos, mas o universo parecia brincar com ela. Quando entrou, lá estava Rafael, sentado em uma mesa no canto, mergulhado em um livro. O coração dela disparou, mas dessa vez não fugiu. Algo dentro dela dizia que deveria encarar. Rafael levantou os olhos e a reconheceu imediatamente. Um sorriso tímido surgiu em seu rosto, como se tivesse esperado por aquele encontro. Ele a convidou para se sentar, e Clara, hesitante, aceitou. O ar ao redor parecia mais pesado, como se a realidade tivesse se curvado para unir aquelas duas almas novamente. A conversa começou com trivialidades, mas rapidamente mergulhou em algo mais profundo. Rafael contou sobre seus pesadelos recorrentes e como Clara sempre aparecia neles. Sua voz tremia ao revelar que acordava todas as noites com a sensação de perda. Clara ficou em silêncio, mas seus olhos marejados confirmavam que sentia o mesmo. Tomando coragem, Clara confessou que também sonhava com ele desde a infância. Disse que na constelação familiar, sua presença havia surgido de forma intensa. Rafael a olhou fixamente, sem desviar, como se as palavras dela fossem a peça que faltava em seu enigma. O silêncio se tornou quase insuportável. De repente, Clara sentiu uma dor aguda no peito, como se memórias esquecidas quisessem emergir. Rafael segurou sua mão instintivamente, e o contato trouxe flashes para ambos. Imagens antigas de um casal separado à força, lágrimas e promessas não cumpridas. Eles se afastaram assustados, ofegantes, sem entender o que havia acontecido. Clara pediu desculpas, confusa com a intensidade da experiência. Rafael apenas assentiu, compartilhando a mesma confusão. Nenhum dos dois sabia como explicar o que viviam, mas ambos tinham certeza de que não era coincidência. O universo os empurrava para a mesma direção, mesmo que ainda não compreendessem o destino final. Aos poucos, a tensão deu lugar a uma estranha sensação de paz. Apesar do medo, havia algo reconfortante em estar juntos. Rafael sugeriu que se encontrassem novamente para conversar, e Clara, após hesitar, concordou. Sabia que recusar seria como tentar segurar um rio com as mãos. Impossível. Ao sair do café, Clara olhou para trás e viu Rafael ainda sentado, observando-a com ternura. O coração dela disparou, mas pela primeira vez, sentiu que talvez aquele elo não fosse apenas dor. Talvez houvesse também esperança. O sorriso dele parecia prometer algo além das cicatrizes que carregavam. No caminho de volta para casa, Clara refletiu sobre tudo o que havia acontecido. As coincidências já eram muitas para serem ignoradas. Seu medo ainda era grande, mas agora estava misturado com curiosidade e desejo. Ela sabia que estava diante de uma escolha que mudaria sua vida para sempre. Naquela noite, ao deitar-se, Clara sonhou novamente com Rafael. Mas dessa vez, o sonho foi diferente. Em vez de lágrimas, viu uma promessa sendo feita sob as estrelas. Acordou com o coração acelerado e um pensamento claro. O reencontro é apenas o começo. Nos dias seguintes, Clara não conseguia parar de pensar no sonho em que uma promessa era feita sob as estrelas. A imagem era tão vívida que parecia mais lembrança do que fantasia. Decidiu anotar cada detalhe em seu diário, tentando dar sentido ao que vivia. Ao reler suas anotações, percebeu que certos símbolos e palavras se repetiam. Enquanto isso, Rafael também buscava respostas. Ele revisitou sua infância, lembrando-se de quando desenhava símbolos estranhos sem saber o significado. Agora, ao observar seus antigos cadernos, notava que aqueles sinais eram semelhantes aos que surgiam nos sonhos atuais. Uma conexão invisível começava a se revelar, mesmo que de forma fragmentada. Determinada a entender, Clara visitou novamente a terapeuta de constelação. Durante a sessão, a dor em seu peito voltou, acompanhada de imagens confusas de um casal separado pela força das famílias. Sentiu que estava revivendo uma história que não lhe pertencia, mas que a aprisionava.
A terapeuta afirmou que havia ali uma promessa ancestral não cumprida. Rafael, em paralelo, foi procurar o Padre Miguel, um amigo de sua família desde a infância. Contou-lhe sobre os sonhos e sobre Clara. O padre, em vez de rir ou duvidar, ficou pensativo. Revelou que havia antigas histórias de alianças rompidas entre as famílias deles. Histórias que nunca foram contadas em detalhes, mas que sempre ecoavam como sombras. Ao se encontrarem novamente, Clara e Rafael compartilharam suas descobertas. As coincidências eram tantas que já não havia espaço para a dúvida. Sentiam que suas vidas estavam amarradas por algo maior. O olhar que trocavam carregava mais do que paixão. Trazia também medo e responsabilidade. O chamado da alma estava claro. Eles tinham que desvendar a verdade. Clara confessou que, apesar do medo, sentia uma estranha paz quando estava com ele. Rafael respondeu que, pela primeira vez, seus pesadelos faziam sentido. O silêncio que seguiu foi quebrado por um aperto de mãos firme, como se ali selassem um pacto. Ambos sabiam que a busca apenas começava. A cada encontro, a conexão se aprofundava. Era como se suas almas se reconhecessem além do tempo. Mas, ao mesmo tempo, o peso aumentava. Quanto mais se aproximavam, mais intensos se tornavam os sonhos e as dores físicas. Era como se o passado exigisse ser lembrado. Numa noite estrelada, sentados à beira do rio, Clara perguntou a Rafael se ele acreditava em vidas passadas. Ele sorriu amargo e disse que, mesmo que não acreditasse antes, agora não tinha como negar. Os sonhos, as dores, as visões, tudo apontava para um elo ancestral. Era impossível fugir. Antes de se despedirem, Clara fechou os olhos e deixou escapar um sussurro. E se estivermos aqui para terminar o que começou lá atrás? Rafael segurou sua mão, firme, e respondeu. Então precisamos descobrir como não falhar desta vez. O vento soprou forte, como se confirmasse aquelas palavras. Ao voltar para casa, Clara sentiu que estava entrando em uma jornada sem volta. A cada passo, as peças se alinhavam como estrelas em uma constelação. O chamado da alma estava ecoando alto demais para ser ignorado, e ela sabia que a resposta viria acompanhada de dor e revelações. Movida pela necessidade de compreender, Clara decidiu explorar os antigos pertences de sua avó materna. O sótão da casa estava cheio de caixas empoeiradas, cobertas por lençóis amarelados pelo tempo. Entre fotografias antigas e objetos esquecidos, encontrou uma pequena caixa de madeira trancada. O coração acelerou, como se intuísse o que havia dentro. Com esforço, conseguiu abrir a caixa e descobriu cartas amareladas pelo tempo. Ao lê-las, percebeu que descreviam um romance proibido entre sua avó e um homem da família de Rafael. As palavras falavam de promessas de união, de fugas planejadas e de um fim abrupto marcado por traição e dor. Era a prova de que sua conexão com Rafael vinha de longe. Clara leu cada carta com lágrimas nos olhos. As linhas transmitiam não apenas amor, mas também a angústia de duas almas que foram impedidas de se unir. A sensação era perturbadora, como se ela mesma tivesse vivido aquela história. Guardou as cartas como um tesouro, sabendo que aquilo mudaria tudo entre ela e Rafael. No mesmo período, Rafael também buscava respostas com sua família. Ao mencionar os sonhos e a ligação com Clara, seu pai reagiu com dureza. Disse que certas feridas não deveriam ser reabertas. A reação hostil deixou Rafael ainda mais convencido de que havia um segredo guardado. O silêncio da família era tão eloquente quanto uma confissão. Determinado, Rafael voltou a conversar com Padre Miguel. O sacerdote, embora relutante, confirmou que histórias antigas falavam de um amor interrompido entre as famílias. Segundo ele, esse rompimento trouxe consequências que atravessaram gerações. Era como se uma maldição silenciosa tivesse se instaurado, impedindo que a paz reinasse entre eles. Quando Clara mostrou as cartas a Rafael, ambos ficaram em silêncio, sentindo o peso da revelação. As palavras de seus ancestrais ecoavam como um reflexo de seus próprios sentimentos. Era como se o passado tivesse voltado a viver neles. O choque da descoberta os aproximava, mas também aumentava essa responsabilidade que carregavam. Clara chorou, dizendo que tinha medo de repetir a história trágica de sua avó. Rafael a abraçou, afirmando que juntos poderiam quebrar o ciclo. Mas, em seu íntimo, ele também sentia medo. Afinal, as cartas não traziam apenas amor, mas também desespero e dor. O destino parecia insistir em repetir os mesmos padrões. Ambos começaram a perceber que o reencontro não era coincidência, mas sim uma nova chance de corrigir uma promessa quebrada. A cada revelação, as peças do quebra-cabeça se encaixavam, mostrando que suas almas estavam presas a um juramento antigo. Agora, cabia a eles decidir se seguiriam o mesmo fim ou mudariam o rumo da história.
O peso dessa descoberta os acompanhou ao longo dos dias. Clara sonhava com sua avó, que em seus sonhos a olhava em silêncio, como se esperasse que ela cumprisse algo inacabado. Rafael, por sua vez, sentia uma estranha força que o empurrava em direção a Clara, como se negar fosse impossível. Quando se despediram naquela noite, ambos sabiam que nada seria como antes. O passado havia se infiltrado no presente de forma irreversível. As cartas, agora em suas mãos, eram a prova viva de que estavam diante de uma história que precisava ser resolvida. As cicatrizes da alma estavam prestes a sangrar ainda mais fundo. As noites de Rafael se tornaram ainda mais perturbadoras. Ele sonhava com uma despedida marcada por fogo e lágrimas, e sempre acordava com o mesmo sentimento: culpa. Incapaz de suportar o peso sozinho, voltou a procurar Padre Miguel, acreditando que o sacerdote poderia revelar algo mais. O padre, porém, parecia hesitar em cada resposta. Após muita insistência, Miguel confidenciou que já ouvira, em sua juventude, rumores sobre uma promessa de união entre as duas famílias. Essa promessa, no entanto, nunca foi cumprida. Ao contrário, fora rompida de forma violenta, resultando em rancores transmitidos por gerações. Rafael saiu da conversa com o coração pesado, mas com a certeza de que Clara fazia parte desse mistério. Enquanto isso, Clara tentava confrontar a mãe novamente. Helena evitava o assunto, mas sua postura defensiva denunciava o medo de algo ser revelado. Quando Clara mencionou as cartas da avó, Helena ficou pálida e pediu que nunca mais tocasse nesse passado. O silêncio da mãe só aumentava as suspeitas. Clara, porém, não conseguia ignorar. Cada vez mais, sentia que carregava uma missão maior que sua própria vida. As imagens dos sonhos e a leitura das cartas ecoavam em sua mente. Não é apenas sobre mim e Rafael, pensava. É sobre algo que precisa ser curado. Essa certeza a impulsionava, apesar do medo. Quando contou a Rafael sobre a reação da mãe, ele se mostrou solidário. Disse que também enfrentava resistência em sua família, que preferia enterrar os segredos. O peso parecia aumentar a cada revelação, mas o elo entre os dois se fortalecia. Eles compreendiam um ao outro como ninguém jamais poderia. Em uma tarde chuvosa, Clara e Rafael se encontraram na casa abandonada que pertencera à família dela. O local carregava uma energia intensa, como se guardasse memórias do passado. Enquanto exploravam o espaço, tiveram visões rápidas. Um casal apaixonado escondendo cartas, lágrimas e uma promessa de amor eterno. O choque os fez se abraçarem instintivamente. No calor daquele abraço, sentiram que não estavam apenas unidos pelo presente, mas também pelo peso de vidas passadas. O silêncio era preenchido pelo som da chuva, como se a natureza testemunhasse o despertar da verdade. Clara confessou que temia repetir os erros de seus ancestrais. Rafael respondeu que o destino só se repetiria se eles não escolhessem diferente. A conversa trouxe esperança, mas também responsabilidade. Ambos sabiam que não havia mais volta. O passado exigia uma resposta. De volta para casa, Clara se olhou no espelho e percebeu a transformação em seus próprios olhos. Já não era apenas uma jovem assustada, mas alguém que carregava o fardo e a missão de sua linhagem. Ao fundo, sentiu a presença invisível de sua avó, como se pedisse coragem. Naquela noite, Clara escreveu em seu diário: "As verdades escondidas estão vindo à tona. Não podemos mais fugir. Estamos destinados a encarar as cicatrizes que não nos pertencem, mas que clamam por cura." Apesar da intensidade das revelações, Clara e Rafael começaram a se aproximar mais. O amor crescia de forma inevitável, como se a alma de um reconhecesse o abrigo no outro. Cada encontro era marcado por momentos de ternura, mas também por visões repentinas do passado. O peso da paixão e do medo caminhavam lado a lado. Em uma noite, Rafael levou Clara para observar as estrelas em um campo afastado. Enquanto ela se deitava na grama, ele a olhava como se tivesse finalmente encontrado algo perdido. Ao se beijarem, uma onda de calor percorreu seus corpos. Mas logo as visões vieram. Imagens de separação, lágrimas e um adeus abrupto. Ambos se afastaram, ofegantes. Clara chorou, dizendo que amava estar ao lado dele, mas temia que o destino os condenasse à mesma tragédia. Rafael segurou seu rosto e respondeu que não acreditava em maldições, mas sim em escolhas. Se o passado nos separou, é porque agora precisamos escolher diferente, disse com firmeza. Apesar das palavras, Rafael também sentia medo. O peso dos pesadelos o deixava inseguro, como se fosse responsável pela dor que atravessava gerações. Em seus sonhos, era ele quem falhava, quem não conseguia proteger o amor que carregava. Essa dúvida corroía sua confiança,
mesmo que não confessasse a Clara. Os encontros seguintes foram marcados por uma mistura de alegria e tensão. Quando riam juntos, pareciam esquecer o fardo ancestral. Mas bastava um toque mais profundo para que as dores retornassem. Era como se a própria paixão fosse a porta para memórias esquecidas. Em uma tarde, Clara perguntou se ele acreditava que poderiam realmente romper o ciclo. Rafael hesitou antes de responder. No fundo, também se perguntava se o amor seria suficiente. Mas olhando nos olhos dela, escolheu a esperança. Disse que acreditava, ainda que sua voz carregasse incerteza. A paixão entre eles se intensificava. O desejo era tão forte quanto o medo que os envolvia. Cada momento juntos era marcado por intensidade quase insuportável. Não havia espaço para superficialidade. Tudo entre eles era profundo, carregado de significados invisíveis. Quando voltava para casa após esses encontros, Clara sentia-se dividida. Seu coração clamava por Rafael, mas sua mente a lembrava dos segredos de sua família e das dores herdadas. Helena, cada vez mais tensa, percebia o envolvimento da filha e tentava alertá-la, sem revelar a verdade completa. Aos poucos, a pressão aumentava. As famílias, ao perceberem a aproximação de Clara e Rafael, começavam a murmurar. O passado que fora enterrado à força ameaçava emergir, trazendo consigo velhas feridas. O amor dos dois, embora verdadeiro, já não era apenas deles. Naquela noite, deitada em sua cama, Clara pensou: amar é nossa salvação ou nossa sentença? As lágrimas escorreram silenciosas, enquanto o eco dos sonhos voltava a chamá-la. Sabia que o medo ainda a dominava, mas também sabia que não conseguiria mais viver sem ele. Com o passar das semanas, os encontros de Clara e Rafael já não eram mais segredo. As famílias, que ainda carregavam mágoas enterradas, começaram a desconfiar. Helena, cada vez mais inquieta, confrontou a filha em uma noite silenciosa. Seus olhos marejados revelavam medo e raiva misturados. Você não entende, Clara. Esse amor não pode acontecer. Clara tentou argumentar, dizendo que não havia razão para tanto segredo, mas Helena não cedia. Já basta uma vida ter sido destruída por essa união. Não vou permitir que você repita os erros da nossa família. Essas palavras ecoaram como uma sentença, mas Clara não podia aceitar. Sentia que sua mãe escondia a chave para toda a dor que agora se repetia. Enquanto isso, Rafael também enfrentava resistência em casa. Seu pai, rígido e orgulhoso, repreendeu-o ao descobrir o envolvimento com Clara. Afirmou que aquela família era responsável por desonras antigas que nunca deveriam ser esquecidas. Rafael, inflamado de raiva, respondeu que não iria carregar rancores que não eram seus. Mas, no fundo, o peso da herança o sufocava. As duas famílias começaram a murmurar em voz alta, como se o passado tivesse retornado para assombrá-los. Histórias antigas eram relembradas, sempre distorcidas por gerações de ressentimento. Clara e Rafael sentiam-se presos em uma teia de ódio herdado, sem jamais terem escolhido participar dela. O clima entre os dois se tornou ainda mais intenso. Cada encontro agora era clandestino, como se o amor fosse um crime. Essa sensação de proibição só aumentava a chama que os unia. Mas junto com a paixão, crescia também a angústia. O peso de lutar contra as famílias era avassalador. Uma noite, enquanto se encontravam em segredo, Clara chorou nos braços de Rafael. Parece que estamos revivendo tudo outra vez, disse com a voz embargada. Rafael assegurou com força, prometendo que dessa vez não deixaria o amor ser destruído. Mas em seu íntimo, ele também temia. O eco da tragédia dos ancestrais os perseguia. As famílias, por sua vez, intensificaram os esforços para separá-los. Helena passou a vigiar a filha, enquanto o pai de Rafael ameaçava cortar os laços com ele. O peso das pressões externas transformava cada instante em um campo de batalha. O amor, antes doce, agora tinha gosto de desafio. Em uma reunião tensa, Helena disse algo que Clara jamais esqueceria. Há segredos que você não suportaria ouvir. Essa frase plantou em Clara uma revolta silenciosa. Se havia segredos, ela precisava descobri-los. Não aceitaria viver sob o jugo de uma história mal contada. Rafael também alimentava sua fúria. Estava decidido a enfrentar o pai e os preconceitos familiares. Sentia que carregar a dor dos antepassados sem lutar era como aceitar viver em correntes invisíveis. Agora, mais do que nunca, acreditava que o amor poderia ser a chave para quebrar o ciclo. Naquela noite, Clara escreveu em seu diário: eles querem nos separar, mas não percebem que apenas reforçam nossa ligação. O que começou no passado não pode ser destruído pela força. Desta vez, o destino terá que nos ouvir. A pressão familiar começou a desgastar Clara emocionalmente.
Ela se sentia sufocada pelo silêncio da mãe, que continuava se recusando a revelar a verdade. Ao mesmo tempo, as cartas da avó ardiam em sua mente como um chamado inacabado. Estava dividida entre o amor e o medo de repetir uma tragédia. Helena, cada vez mais aflita, observava a filha definhar em conflitos internos. Certa noite, tentou convencê-la novamente a desistir de Rafael. Mas diante da insistência da mãe, Clara explodiu em lágrimas e exigiu saber toda a verdade. Helena, assustada, apenas disse que algumas promessas são maldições. A frase ecoou como um enigma doloroso. Rafael também sentiu o peso do círculo que parecia se repetir. A cada vez que tentava se aproximar de Clara, algo acontecia para separá-los. Sonhos mais intensos, discussões com o pai, ameaças veladas da família. Era como se forças invisíveis conspirassem para mantê-los afastados. Os encontros clandestinos tornaram-se mais raros e carregados de tensão. Ainda assim, quando estavam juntos, o amor explodia em intensidade. Mas sempre vinha acompanhado de visões e dores físicas, como se o próprio corpo lembrasse o sofrimento ancestral. O amor era doce e cruel ao mesmo tempo. Certa noite, Clara sonhou novamente com sua avó. Dessa vez, não havia palavras, apenas um olhar carregado de tristeza e esperança. Clara acordou com a sensação de que estava sendo cobrada a tomar uma decisão. Não podia mais se esconder. Precisava enfrentar a verdade que a mãe escondia com tanto fervor. Enquanto isso, Rafael começou a se culpar. Sentia que era ele o elo quebrado, o herdeiro de uma promessa não cumprida. Seu coração pesava com a sensação de carregar uma dívida impossível de pagar. Quando olhava para Clara, via não apenas o amor, mas também a dor de gerações. O peso da herança era sufocante. Ambos começaram a questionar se estavam destinados a repetir o mesmo fim de seus antepassados. Clara, exausta, pensou em se afastar de Rafael para proteger ambos da dor. Mas o simples pensamento de deixá-lo fazia seu coração doer ainda mais. Em um encontro doloroso, Clara revelou a ele sua dúvida. Disse que talvez fosse melhor se afastarem antes que fosse tarde demais. Rafael, desesperado, implorou para que não desistisse. Não podemos deixar o passado decidir por nós, disse, segurando sua mão com força. As lágrimas se misturaram em silêncio. Ambos estavam perdidos, divididos entre o amor que os unia e a dor que os separava. O círculo da dor parecia se fechar sobre eles, como uma prisão invisível. Mas, no fundo, sabiam que a chave estava na verdade escondida em suas famílias. Naquela noite, separados, cada um fez a mesma pergunta em silêncio. Será que temos forças para quebrar o ciclo? Ou estamos condenados a repetir a tragédia? Depois de tantas pressões e silêncios, Helena não conseguiu mais suportar o olhar aflito da filha. Em uma noite chuvosa, chamou Clara para conversar. Seus olhos estavam marejados, como se uma ferida antiga fosse finalmente aberta. Com a voz trêmula, confessou. Sua avó amou um homem da família de Rafael e pagou caro por isso. Clara ficou em choque. Helena continuou, revelando que os dois amantes haviam jurado se unir, mas as famílias os separaram à força. Esse rompimento não apenas destruiu a vida deles, como deixou marcas profundas nas gerações seguintes. Essa promessa nunca foi cumprida, disse Helena com lágrimas escorrendo. E até hoje, nossas almas carregam o peso dessa quebra. Clara sentiu o coração apertar. Era como se finalmente tivesse encontrado a chave para a dor que sempre a acompanhara. A revelação trazia alívio e tormento ao mesmo tempo. Agora, tudo fazia sentido. Os sonhos, as visões, o magnetismo com Rafael. Eles eram herdeiros de um amor interrompido, condenados a reviver a mesma história. Helena implorou para que Clara não seguisse esse caminho. Disse que o amor entre as duas famílias estava amaldiçoado. Mas Clara, com lágrimas nos olhos, respondeu que talvez a maldição só persistisse porque ninguém teve coragem de enfrentá-la. Se a promessa foi quebrada, alguém precisa restaurá-la, disse com firmeza. No dia seguinte, Clara contou a Rafael tudo o que a mãe havia revelado. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, processando cada palavra. Sentiu uma mistura de alívio por finalmente compreender e desespero por carregar um peso tão antigo. Então somos herdeiros de uma promessa não cumprida, murmurou, olhando para o vazio. Rafael segurou a mão de Clara e disse que não acreditava em maldições, mas em escolhas. Contudo, no fundo, sentiu o medo corroê-lo. E se, ao tentar restaurar a promessa, acabassem destruindo um ao outro? A dúvida pairava como uma sombra, mesmo diante da chama que os unia. Clara, porém, estava decidida. Disse que não iria fugir
que precisava enfrentar o passado para libertar as gerações futuras. Se não for por nós, que seja por aqueles que virão depois, afirmou. Rafael a abraçou, emocionado, sentindo o peso da responsabilidade compartilhada. O reencontro entre eles naquela noite foi intenso. As lágrimas se misturaram com beijos, como se o amor e a dor fossem inseparáveis. Em cada gesto, havia a certeza de que estavam tentando restaurar algo maior que suas próprias vidas. Helena, observando de longe, chorava em silêncio. Sabia que a filha estava trilhando o mesmo caminho de sua mãe, mas no fundo, também desejava que dessa vez fosse diferente. Talvez, finalmente, o ciclo pudesse ser quebrado. Naquele momento, Clara escreveu em seu diário: "Agora eu sei. A promessa foi quebrada, e nós fomos escolhidos para cumpri-la. Não sei se teremos forças, mas sei que não podemos desistir." O peso da revelação abalou Clara e Rafael. Ambos sabiam que estavam diante de uma escolha que mudaria não apenas suas vidas, mas o destino de suas famílias. O amor crescia em intensidade, mas também o medo. Era como se cada passo em direção um ao outro despertasse ainda mais resistência do passado. Clara começou a questionar se teria forças para continuar. Em momentos de solidão, lembrava-se das palavras da mãe e do olhar triste de sua avó nos sonhos. E se estivermos condenados a falhar novamente? Pensava, sentindo o coração se apertar. A dúvida a consumia como uma sombra silenciosa. Rafael também enfrentava seu dilema. Sabia que amava Clara, mas sentia a culpa crescer dentro de si. Os sonhos em que falhava em protegê-la pareciam presságios. Em noites insones, pensava em desistir, acreditando que talvez o amor fosse a armadilha do destino para repetir a tragédia. Quando se encontraram, as dúvidas se tornaram um abismo entre eles. Clara chorou, confessando que não sabia se deveria seguir adiante. Rafael, desesperado, disse que não suportaria perdê-la, mas também não queria vê-la sofrer. Ambos estavam diante da decisão mais difícil: lutar pelo amor ou sacrificá-lo para proteger-se da dor. Em uma conversa intensa à beira do rio, Clara disse que talvez a única forma de quebrar o ciclo fosse desistindo. Rafael reagiu com raiva e tristeza, afirmando que ceder ao medo seria repetir exatamente o que aconteceu no passado. Se não escolhermos lutar, estaremos condenados a carregar as mesmas cicatrizes para sempre. O silêncio que seguiu foi pesado. Clara olhou para as estrelas e lembrou-se do sonho em que uma promessa era feita sob elas. Sentiu o coração arder. Talvez fosse exatamente isso que o destino queria: colocá-los diante da escolha que os ancestrais não tiveram coragem de fazer. Rafael tomou sua mão com firmeza. Disse que, mesmo com medo, escolheria ficar ao lado dela. "Prefiro falhar tentando do que viver preso ao que nunca ousamos enfrentar." As palavras dele incendiaram o coração de Clara, mas também a deixaram ainda mais dividida. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Clara chorou até adormecer. Sonhou novamente com sua avó, que desta vez sorriu levemente, como se aprovasse sua coragem. Ao acordar, Clara entendeu que o futuro estava em suas mãos, mas que o preço seria alto. O dilema permanecia: sacrificar o amor para evitar a tragédia ou arriscar tudo para restaurar a promessa quebrada. Não havia caminho fácil. Apenas a certeza de que qualquer escolha deixaria cicatrizes na alma. Na última página do diário daquela semana, Clara escreveu: "Estamos diante da escolha que definirá não só nossas vidas, mas todo o nosso legado. O amor exige coragem, e coragem exige sacrifício. Estou pronta para decidir, mesmo que o coração sangre." Clara e Rafael decidiram que não poderiam mais viver sob a sombra do passado. Guiados por Padre Miguel, aceitaram participar de um ritual de constelação familiar. O padre explicou que não se tratava apenas de espiritualidade, mas de coragem para encarar a verdade. "Vocês estão aqui para dar voz a quem não pôde concluir sua história", disse com firmeza. Na noite do ritual, o ambiente estava silencioso, iluminado apenas por velas dispostas em círculo. Clara sentia o coração acelerar, como se sua avó estivesse presente. Rafael segurava sua mão com força, tentando transmitir segurança, embora também tremesse. A sala parecia carregar séculos de dor esperando para ser liberados. Ao iniciarem, imagens intensas começaram a surgir. Clara viu o rosto de sua avó jovem, chorando diante de uma despedida forçada. Rafael, por sua vez, sentiu no peito a dor de um antepassado que não conseguiu cumprir sua promessa. As visões eram tão vívidas que lágrimas escorriam sem controle. Padre Miguel conduziu-os a recriar simbolicamente a promessa quebrada. Clara e Rafael se encararam nos olhos como se fossem seus ancestrais falando através deles. "Prometo não abandonar você, nesta vida e em todas as outras."
disse Rafael com a voz embargada. Clara repetiu, sentindo que cada palavra atravessava gerações. O ar ficou mais pesado, como se as forças contrárias resistissem. Clara sentiu uma pressão em seu peito, quase a impedindo de respirar. Rafael também cambaleou, como se carregasse o peso de séculos em suas costas. Mas juntos, mantiveram-se firmes, repetindo as palavras até a energia ao redor começar a se dissipar. O choro se transformou em alívio. Era como se correntes invisíveis se quebrassem naquele instante. Clara caiu de joelhos, exausta, mas sentindo-se mais leve. Rafael a abraçou e ambos perceberam que, pela primeira vez, o silêncio dentro deles não doía. O passado, enfim, havia sido reconhecido. Helena, que acompanhava à distância, entrou em lágrimas. Ao ver a filha e Rafael unidos, compreendeu que talvez o amor fosse, de fato, a única forma de cura. Aproximou-se, pedindo perdão por ter tentado impedir Clara. Eu só tinha medo de ver você sofrer o mesmo fim que sua avó, confessou. Clara a abraçou emocionada. Mãe, não precisamos repetir a dor. Podemos transformá-la. A reconciliação entre mãe e filha selou ainda mais o ritual, trazendo paz não apenas para elas, mas para toda a linhagem. Rafael também sentiu, no fundo da alma, que seus próprios antepassados descansavam. Naquele momento, o peso da promessa quebrada parecia finalmente ter sido cumprido. Clara e Rafael choraram juntos, mas dessa vez de alívio e não de desespero. O ritual não apagou as cicatrizes, mas as transformou em marcas de coragem e superação. Quando saíram da sala, o céu estava repleto de estrelas. Ambos olharam para cima e sorriram, sentindo que algo maior havia se concluído. O amor deles não era mais uma prisão do destino, mas uma escolha consciente. Após o ritual, Clara e Rafael começaram a sentir uma leveza nunca antes experimentada. Os pesadelos cessaram, e os encontros já não eram acompanhados pela dor sufocante do passado. Pela primeira vez, podiam viver o amor no presente, sem o peso das promessas não cumpridas. Era como se o destino finalmente tivesse aberto espaço para a esperança. As famílias, antes resistentes, começaram a se render. Helena, agora mais serena, acolheu Rafael em sua casa. O pai de Rafael, embora ainda rígido, já não tinha forças para se opor. O tempo mostrava que lutar contra aquele amor seria inútil. O ciclo de rancores estava se quebrando pouco a pouco. Clara e Rafael passaram a se encontrar sem medo, desfrutando da simplicidade de estar juntos. Caminhavam pela praça, conversavam por horas à beira do rio e compartilhavam sonhos sobre o futuro. O que antes era marcado por angústia, agora florescia como um campo livre após uma tempestade. Apesar da leveza, ambos sabiam que a jornada havia deixado cicatrizes profundas. Essas cicatrizes, no entanto, não eram mais feridas, mas lembranças de um amor que havia sobrevivido à dor. As marcas que carregamos são a prova de que escolhemos lutar, disse Rafael em uma noite tranquila. Clara sorriu, concordando. Em uma tarde ensolarada, Clara levou Rafael até o sótão da casa da avó. Mostrou-lhe as cartas que antes eram motivo de dor. Dessa vez, porém, elas não pesavam. Agora eram parte da história que finalmente havia sido concluída. Não precisamos ter medo delas, disse Clara. Elas são testemunhas de que o amor não morre. Rafael, emocionado, beijou sua testa e prometeu que faria tudo para não deixar que a história se repetisse. Agora somos nós que escrevemos o futuro, disse. Clara sentiu que pela primeira vez o presente não era uma repetição, mas um recomeço. O relacionamento florescia em confiança e carinho. As inseguranças ainda surgiam, mas já não dominavam. Ambos aprenderam a conversar, a apoiar-se e a lembrar que o amor deles não era apenas paixão, mas também cura. O passado os havia unido, mas o futuro agora era escolha. As noites eram tranquilas. Quando se deitavam sob o céu estrelado, lembravam do ritual e da promessa renovada. Cada estrela parecia testemunhar que o destino havia sido reescrito. Já não eram prisioneiros, mas protagonistas de sua própria história. Clara, ao escrever em seu diário, refletiu: o amor não apaga as cicatrizes, mas as transforma em mapas. Mapas que nos lembram de onde viemos e para onde escolhemos ir. Pela primeira vez, ela escrevia não em lágrimas, mas com um sorriso no rosto. Naquele instante, soube que o amor que renascia não era apenas deles. Era a vitória de todos que vieram antes e que finalmente podiam descansar em paz. Os dias passaram, e a vida de Clara e Rafael começou a ganhar uma nova cor. O peso que antes os acompanhava agora havia se transformado em esperança. As famílias, antes inimigas silenciosas, começaram a se reconciliar pouco a pouco.
O convívio ainda era cauteloso, mas já não havia ódio. O ciclo de rancores dava lugar à possibilidade de cura. Clara sentia-se diferente. Seus sonhos já não eram marcados por lágrimas e despedidas, mas por encontros serenos. Nas visões noturnas, sua avó aparecia sorrindo, finalmente em paz. Clara compreendeu que não apenas ela e Rafael haviam se libertado, mas toda a linhagem que carregava o peso da promessa quebrada. Rafael também percebia as mudanças em si. A culpa que antes o esmagava agora se transformara em força. Quando olhava para Clara, não via apenas o reflexo do passado, mas a oportunidade de escrever um novo futuro. Você foi a chave que libertou minhas cicatrizes, disse a ela, numa tarde ensolarada à beira do rio. O amor entre eles florescia de forma simples e verdadeira. Já não precisavam de encontros escondidos nem de justificativas. Caminhavam juntos pela cidade, de mãos dadas, sem medo dos olhares. O que antes parecia impossível agora se tornava natural. O destino, finalmente, havia se rendido ao poder da escolha. Certa noite, Rafael levou Clara até o campo estrelado onde haviam se beijado pela primeira vez. Ali, sob o céu infinito, ele a abraçou e disse: "Hoje nossas cicatrizes brilham como as estrelas. Não são feridas, mas guias que nos trouxeram até aqui." Clara chorou, não de dor, mas de gratidão. Ambos perceberam que o amor não havia apagado o passado. Ao contrário, ele o havia transformado. As cicatrizes, antes símbolos de sofrimento, agora eram marcas de resistência e coragem. Eles haviam escolhido reescrever a história, e essa escolha ecoaria por gerações. Helena, que acompanhava de perto essa transformação, sentia-se aliviada. A dor que a consumia por anos dava lugar à serenidade. Pela primeira vez, mãe e filha caminhavam juntas, sem barreiras de silêncio. Helena sabia que sua mãe, e todas as mulheres que vieram antes, finalmente descansavam em paz. No coração de Rafael havia apenas uma certeza: não estavam ali apenas por si mesmos. O amor deles era a ponte que ligava passado e futuro, curando feridas que não se viam. Cada gesto, cada olhar, cada sorriso tinha o peso e a leveza de séculos. Na última página de seu diário, Clara escreveu: "Descobri que o amor não é apenas um sentimento, mas um ato de coragem. Nossas cicatrizes não desapareceram, mas se transformaram em luz. E é essa luz que guiará não só a nós, mas também aqueles que virão depois." Sob o céu estrelado, Clara e Rafael se beijaram novamente, selando não apenas seu amor, mas a vitória sobre as forças que tentaram separá-los. O passado, finalmente, havia encontrado repouso. O presente florescia, e o futuro brilhava diante deles, iluminado pelas cicatrizes que viraram luz. E assim, Clara e Rafael descobriram que o verdadeiro poder do amor não está em apagar as cicatrizes, mas em transformá-las em luz para guiar o caminho. Agora quero saber de você. Acredita que as almas realmente podem se reencontrar em outras vidas para cumprir promessas antigas? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe essa história com alguém que você sente que já fez parte da sua vida em outra existência. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes como esta e ative as notificações para não perder nenhum reencontro de almas. Se essa história tocou o seu coração, curta e espalhe essa mensagem de amor que atravessa o tempo.